Olá, seja bem-vindo ao podcast Máquinas Pensantes, um podcast dedicado à inteligência artificial. Eu sou o Ercilei Silva, vou estar com vocês em mais este episódio e hoje com dois baluartes, com dois convidados da inteligência artificial. Eles são da área de direito digital, vai estar conosco tirando as dúvidas, explicando, conversando com a gente. Eu estou com a Camila Pinheiro Cianga, ela é advogada especialista em direito digital, sócia do Gomes Pinheiro Advogados, presidente do Instituto Goiano de Direito Digital, mestranda, né? Mestranda em comunicação digital e também professora universitária, assim como eu. Também o Rafael Cianga, ele é advogado, também especialista em direito digital e compliance. E apareceu uma profissão nova aqui que eu não conhecia, que é o Data Protection Officer, não é isso? No Brasil a gente chama de encarregado de dados, mas a gente pode depois só falar sobre essas novas áreas aí. Sobre isso, né? Sejam bem-vindos. Ele também é engenheiro jurídico, sócio do Almeida e Bandeira Advogados, diretor de comunicação do Instituto Goiano de Direito Digital, também professor universitário. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, prazer estar aqui. Muito obrigado. Sempre bom falar de direito, falar de tecnologia. Na verdade, assim, quando a gente começou a conversar sobre vocês estarem aqui, a gente começou a pensar sobre qual área do direito que o direito digital se encaixa. Já é finalista o direito digital ou ainda está dentro de uma outra especificidade, se eu posso dizer assim? Olha, eu costumo falar para os meus alunos que o direito digital ele é igual ao coração de mãe, ele cabe todas as outras áreas do direito. Porque o direito digital ele vai lidar com as questões decorrentes do uso, do desenvolvimento, do avanço da tecnologia em diferentes áreas da sociedade, né? Então, a gente vai ter ali o direito digital entrando no direito de família, quando a gente fala de questões de herança digital, por exemplo, né? Com quem ficam os ativos digitais da pessoa que falece. Oh, interessante criptomoedas, isso. Os perfis nas redes sociais. A gente tem o direito digital entrando ali no processo civil, processo penal, processo trabalhista, quando a gente fala de provas. A coleta das provas, das coisas que acontecem, né, nas redes sociais, por exemplo, como que é feita essa coleta dessas provas? Não pode ser feita de qualquer modo, só um print screen já não está sendo suficiente mais no judiciário. Aí a gente tem, é claro, no âmbito do penal também, né, os crimes digitais hoje em dia, principalmente depois da pandemia, eles subiram muito mais a incidência dos crimes digitais do que os crimes que aconteceram na rua, porque não tinha gente andando, né, na rua. Mas entra em todas as áreas do direito. E aí tem algumas coisas mais específicas, assim, do direito digital mesmo, para quem quer atuar na área do direito digital, que são questões relativas à privacidade e proteção de dados, a remoção de conteúdo da internet, recuperação de contas hackeadas, contas suspensas. O que mais que a gente pode falar da atuação? Vai estar a parte de softwares também, na tributação, vai estar a parte do próprio compliance do que está acontecendo hoje. Eu falo para os meus alunos que se você quer mexer com direito digital, você tem que ser um pato. Porque o pato, você olha, o pato, ele vai andar, ele vai nadar, ele vai voar. Vai fazer algum dos três muito bem? Não vai. Mas ele tem que saber tudo. Certo. O direito digital também. Você tem que entender um pouquinho de cada área, você tem que entender um pouquinho da tecnologia para poder fazer essa interface em todos os campos aí. Na fala da Camila, ela me chamou a atenção sobre o print screen. Eu posso pegar uma conversa do WhatsApp, por exemplo, e incorporar no meu processo? Isso tem validade? Isso acontece muito, na verdade, porque vamos pensar aqui, direito de família. Direito de família para você provar que o pai tem como pagar uma pensão alimentícia, tem uma geralmente ali, né? Não, e geralmente você vai lá na rede social dele. Ele fala que não pode pagar, mas olha aqui, tá viajando, tá no restaurante caro. Então você vai ali coletando várias provas. Era bastante aceito, só que agora os juízes estão entendendo que, olha, isso é muito fácil de manipular, né? Essas imagens são muito fáceis de ser manipuladas. Só te cortando, talvez isso seria uma fundamentação para a investigação, é isso? Eu vi que o pai tem nas redes sociais viagens e tal, você começa a investigar se isso é verdade. É por aí mesmo? Mais ou menos, mas hoje, por exemplo, antes você podia simplesmente juntar as imagens de print screen no processo, né? Sim. Não, tá comprovado ali determinadas situações. A gente deu esse exemplo do pai e tudo mais, mas assim, várias situações, conversas de WhatsApp e qualquer coisa ali que você tirar um print screen, ele juntava-se no processo e pronto, era aceito, né? Hoje os juízes já estão entendendo o seguinte, isso é altamente manipulável. Eu posso forjar simples ali no computador, no Canva, por exemplo, que todo mundo mexe, manipula bem.
uma conversa de WhatsApp. Sim. E juntar no processo. E falar que aquilo é uma prova. Ó, falou isso aqui contra mim e aí tá aqui no processo a prova. Aí os juízes já entendem. Bom, não é só juntar mais uma imagem, um print screen. Porque isso aqui a gente não consegue comprovar a validade disso. Então, hoje já existem outras formas. A gente tem a possibilidade de fazer a ata notarial, por exemplo, que é pegar esse conteúdo que está na internet, levar no cartório para registrar que aquilo estava disponível no Facebook, no Instagram, seja lá onde for, na data que estava disponível. Mas, hoje em dia também já está caindo por terra essa questão da ata notarial. Você quer explicar um pouquinho mais das provas do blockchain? Porque quando a gente fala na ata notarial, o problema dela é extremamente caro. Então, assim, você vai pagar, às vezes, R$300 por página para poder fazer uma prova. E print screens, normalmente, você junta 20, 30, então fica inviável. Aí, o que a gente tem feito mais é usar o blockchain. Então, já tem algumas empresas especializadas em pegar uma imagem, pegar uma conversa de WhatsApp, de qualquer algum site, e registrar no blockchain, porque tem a imutabilidade, a publicidade ali, então tem requisitos ali que você consegue trazer uma segurança para quem está olhando aquela prova e falar, pô, se está aqui na blockchain, não tem como ter adulterações, é uma prova segura. Os juízes hoje estão aceitando isso. O que é blockchain? Blockchain é um grande livro-razão, né? A gente pode falar assim. Eu não sou da área da tecnologia, então o pessoal que está olhando vai poder reclamar um pouco. Mas falando em termos mais leigos, basicamente você tem informações ali, e uma informação, se só o Rafa tem, eu posso manipular como eu quiser. Só que quando a gente tem essa rede, esse bloco, eu vou ter essa informação, você vai ter essa informação, a Camila vai ter essa informação. Se a minha informação estiver diferente da de vocês, a gente fala, ó, a maioria que tá falando que essa informação tá errada. Então vamos excluir a do Rafa e vamos ficar com a da maioria. Certo. E como a parte de ser descentralizada, tá online, isso traz uma grande segurança. Não só jurídica, mas uma segurança para a comunidade em geral que está usando ela. Eu acho que tudo isso merece regulamentação, né? Eu queria ouvir um pouco sobre isso. Como é que é o direito digital? Isso é regulamentado? Isso tem lei para isso, né? Quais leis que regulamentam você, né, advogar para um cliente seu? Você está dizendo isso em cima de qual lei, na verdade? Olha, o direito digital, ele é muito baseado, ele tem a característica de ter que ser mais veloz do que outras áreas do direito para responder. Então, ele tem a característica de ser menos regulamentado e mais principiológico, né? Baseado em princípios. E uma outra característica é que a gente tem, tentar regular situações na internet, a internet não tem fronteiras, a legislação tem. Então, muitas vezes, algumas leis vinculadas ali ao direito digital, elas têm uma aplicação até extraterritorial. Vamos pegar a Lei Geral de Proteção de Dados de exemplo. Ela fala quando é que ela é aplicada a casos fora do país, se houver tratamento de dados pessoais de brasileiros, né, dentro do território brasileiro. Então, ela é aplicável também em empresas, por exemplo, de outros países, né? Mas, de uma forma geral, a gente não existe um código de direito digital, um conjunto de leis de direito digital. A gente vai ter direitos, por exemplo, protegidos na Constituição Federal. Direito à privacidade, está no artigo 5º. Direito à proteção de dados, está no artigo 5º. Bom, a gente vai ter outras legislações que vão tocar em questões referentes à internet. A gente tem lei do e-commerce, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor falando de compras pela internet, por exemplo. E aí a gente vai ter, o que é muito conhecido, né, pelas pessoas, é o Marco Civil da Internet também, que é uma lei que vem em 2014 para regular o uso da internet no Brasil, mas que também não regula todas as situações. E existem vários projetos de lei hoje em dia para tratar sobre regulações de questões diversas no direito digital. Tem projeto de lei das fake news, tem projeto de lei da inteligência artificial, tem um anteprojeto de reforma do Código Civil que está prevendo um capítulo inteiro de direitos civis digitais. Então, a gente vai ver muita coisa acontecendo nesse cenário, assim, nos próximos anos. Como vocês sabem, Camila e Rafael, eu sou servidor público, né, e eu recebo no mínimo 3 ligações por dia me oferecendo empréstimo consignado. Qual que é a melhor opção? Eu abrir um processo ou fazer o empréstimo? Parar de ser incomodado? Depende de como tá o seu banco, né? Como a Camila falou, eu quero parar de ser incomodado. É uma questão que a gente tem enfrentado bastante, né? Não tem uma resposta certa, e ainda mais no seu caso específico, você é funcionário público. Então, em tese, os seus dados estão ali expostos na lei da transparência, no portal da transparência, o seu nome, o seu salário, o seu cargo. Mas, de qualquer forma, né? Tem alguém ali que conseguiu juntar esse tratamento dos seus nomes, dos seus dados, com o seu telefone. Então, em algum momento, pelo menos a gente pode falar que o seu dado telefônico vazou de algum lugar. O grande problema hoje é saber de onde, né? Porque todo mundo está te escutando, em algum momento já teve os seus dados vazados. O Serasa teve aquele grande vazamento há 2 ou 3 anos atrás.
Todo ano a gente vê uma base de dados do governo. Então, assim, é muito complicado a gente falar que a gente vai conseguir acabar com isso. Mas é o que a gente tenta todos os dias ali, quando a gente fala no programa, por exemplo, de compliance LGPD. Se a minha empresa passou por um bom processo de adequação, eu consigo comprovar que eu adequei ela à Lei Geral de Proteção de Dados, pelo menos eu posso falar, olha, daqui não foi daqui que teve o vazamento. Então vai procurar com outro cara, vai processar outro cara, não a gente. Então vai meio que na negativa, e não... Você quer... Então vou me dar melhor Não, que é essa? isso mesmo. É mais assim, lembrar também a frase que a gente gosta de falar para os alunos, né? A gente tem... Antigamente falava-se, né? Um ditado antigo que a gente tem 2 certezas na vida. O pessoal aí deve estar sabendo, que são a morte e os impostos. Hoje a gente fala que são 3, é a morte, os impostos e os incidentes de segurança, né? Que são, popularmente dizendo, os vazamentos de dados, porque a gente vive num mundo que circula muitos dados. Muitos dados. Então vai acontecer em algum momento algum incidente de segurança relacionado a dados de diversa natureza e também os dados pessoais. Teve um fato, inclusive, dessa semana mesmo, que eles usaram inteligência artificial para pegar fotos de crianças, imagens de crianças, vocês estão acompanhando, né? Inclusive crianças brasileiras, né? E usaram em outras situações, em outros ambientes aí. Como que o direito digital, como que vocês, advogados, né, que têm a expertise para isso, pode fazer a defesa desses pais? Como é que funciona isso? Eu precisaria de mais detalhes, assim, do caso, mas no geral, primeira coisa, pais. Eles postaram na internet, nas redes sociais, essas imagens. Sim, dá um passo para trás. Olha só, pai e mãe, cuidado. Cuidado com o que posta de criança na rede social. Eu falo muito assim, a gente quer, às vezes, compartilhar, né? A gente não tem filhos, mas eu tenho sobrinhos, por exemplo, de vez em quando posto uma foto do sobrinho, aniversário e tudo. Eles são fofos, eles são lindos, a gente quer mostrar, né? Mas tem que tomar cuidado. E eu falo muito o seguinte, uniforme de escola, não posta foto da criança com uniforme de escola. O que você está entregando ali naquelas informações? Onde a criança estuda, a partir do momento que você sabe onde essa criança estuda, e às vezes tem até um nome no uniforme também da própria criança, nome, sobrenome, você já sabe poder aquisitivo da família, você consegue saber o horário de entrada e saída da criança na escola, então você está entregando uma informação tudo, né? muito fácil ali, né? E aquele negócio, né? Se você pega os bilionários das Big Techs hoje, eles vão postar alguma foto dos filhos sempre sem ser um rosto. Você pode pegar o Mark Zuckerberg e os filhos deles, você não vai ter o rosto deles. Se esses caras estão fazendo isso, alguma coisa eles sabem ali que estão evitando. Por que a gente não vai seguir com quem manda na internet, né? Exatamente. Eu acho que é Agora, quando a família posta, ou mesmo a gente, né, posta nas redes sociais uma imagem, um vídeo, e esse vídeo tem problema, é vazado, é usado, tem um mau uso dele, a plataforma tem uma responsabilidade nesse vazamento também. Vazamento não, né? Nesse uso indevido, talvez, né? Olha, essa é hoje uma das questões mais debatidas do direito digital e assim que gera muita polêmica, porque o Marco Civil da internet, ele fala, e com uma grande parte de razão, que os provedores de conteúdo, as aplicações, eles não podem ser responsáveis por conteúdos de terceiros. Não podem? Eles não são. A regra é, não são responsáveis por conteúdo de terceiro. O Facebook, o Instagram, ele não é responsável pelo que eu posto. Porque se ele tivesse que fazer uma triagem prévia, né, do que eu posto, a gente estaria incorrendo em censura, né? Violação ao exercício da liberdade de expressão. Então, assim, a regra é, eles não são responsáveis. Porém, se a gente acionar judicialmente, e aí quando a gente aciona judicialmente, o juiz determina que tem que ser retirado, por exemplo, o conteúdo do ar, a partir daí eles já são responsáveis, né? Outros casos também, casos de cenas de nudez, caráter sexual e tudo mais, eles são responsáveis mesmo sem a determinação judicial para que seja removido o conteúdo. Só de eu avisar ali, ele já tem que remover o conteúdo. Por exemplo, eu posto um conteúdo lá, mas a inteligência artificial... O script lá começa a promover esse conteúdo indesejado. Mas aí ela é responsabilizada, não é? Ela não pode ser responsabilizada sem ação judicial. Sem ação judicial, não. O provedor de aplicação, não. É mesmo ela impulsionando essa publicação. Bom, alguém vai impulsionar. Não é o Instagram sozinho que impulsiona. A própria inteligência vai fazer isso. Ela vai pegar lá um vídeo que colocou... Isso aqui é beleza, vai dar audiência para mim, isso aqui vai me monetizar, eu vou impulsionar isso. Mas aquilo é maldoso às vezes, né?
Aí, mesmo nesse caso, ela não tem responsabilidade? Não, a gente tem que entender o que nós estamos entendendo por impulsionar. Aham. O algoritmo, ele tem um funcionamento próprio ali, Sim. e que aí até muda bastante, né? Tem dia que a gente vê, cai as visualizações, está acontecendo alguma mudança ali, mas tem coisas que vão performar mais e outras não por conta do algoritmo. Sim. Aí, quando a gente fala em impulsionar, a gente está pressupondo que alguém colocou o dinheiro para aquele conteúdo aparecer, que é tráfego pago. Aham. Aí a responsabilização é de quem está lá impulsionando o conteúdo. Certo. Mas assim, no geral, em todas as hipóteses, bom, quem pegou a foto dessa criança e usou de forma indevida lá e tá disparando a foto de forma indevida? É lá que a gente tem que buscar, é Sim. lá que é o responsável. Agora, chegar nesse responsável aqui não é uma tarefa tão simples. Como tem sido? Muitas vezes é... Você quer falar um pouquinho? Como tem sido chegar até esse responsável? Agora eu fiquei curioso. Então, a gente tem 2 casos. A gente Aham. tem os profissionais que fazem isso de maneira muito estruturada. Eles são muito mais difíceis, porque eles vão estar usando VPN, vão estar usando Uhum. várias técnicas para se disfarçar ali a autoria. Esses a gente até consegue chegar, mas é um trabalho de investigação muito contínuo, muito árduo. E tem também aquele cara que só quer fazer uma sacanagem ali. Esse é muito fácil, porque você consegue acionar a polícia, aí você consegue pegar os logs de acesso, Aham. oficiar a plataforma, então eles já vão te dar, ó, essa conta aqui, na verdade, foi do IPX, endereço MAC e tal. Aí é muito, muito simples de você conseguir chegar nela. Hoje em dia, inclusive, pelo próprio Marco Civil da Internet, as autoridades policiais de investigações, elas nem precisam de uma ordem judicial para que as empresas, os provedores de acesso, te entreguem os dados do usuário. Um ofício do delegado de polícia já resolve. Inclusive, a gente advoga para algumas empresas Aham. que são provedores de acesso, e todo dia tem solicitações dessa, né? Ó, manda aqui pra gente os dados do IPX. E aí a gente consulta e já manda, em menos de 24 horas a gente consegue descobrir. Aham. Mas são esses casos menos estruturados, né? Quando é um profissional ali, um criminoso maior, aí sim tem todo um trabalho de inteligência, tem toda uma pesquisa, às vezes inócua, né? Porque é muito difícil chegar quando a pessoa quer se esconder. Mas é possível. É possível, mas é muito trabalhoso. Tem vezes que o trabalho e o custo não se justificam. E por que não pega esses que passa Pix, a gente passa Pix falso, eles recebem, e nunca pega eles? Olha, Por quê? Eu vou te dar uma sugestão para uma pessoa para debater, porque assim, acontece demais, né? Isso, Não é? o tempo inteiro. E aí tá tão disseminado já que às vezes não vale a pena também ficar indo atrás. Igual aquele golpe. Ah, mãe, esse número aqui, eu tô usando esse celular agora porque meu celular estragou e tal, dá pra você passar um... Isso aí acontece tanto que a gente já fica assim, tá, próximo, né? Acontece... Nossa, tinha uma época, acho que uns 2 anos atrás, que comigo acontecia todos os dias. E se não me engano, na época, alguns dados vazaram de dentro da OAB, de alguns advogados. Aham. Muitos advogados estavam passando por essa situação. Mas eu vou deixar a sugestão pra você. Tem uma advogada aqui em Goiânia, que a advogada não, a delegada, né, que é a Luísa Veneranda. Conversa com ela sobre isso, chama ela para bater um papo. Com certeza. Ela Porque é boa. o negócio ficou ela instigante. deve ter Agora, muito mais histórias que a gente. ficou muito instigante. E sobre as fake news, como é que vocês advogam, né? Pegou uma foto minha, pegou uma situação minha e inventou uma história, fez uma dialética diferente com essa história, né? E eu preciso de um advogado para isso. E eu vou atrás de vocês para me advogar para mim. Como é que funciona? Você quer falar mais sobre isso? Pode ser, né? Eu acho que é importante, quando a gente vai falar de fake news, não tem uma única vez que a gente vai falar de fake news, principalmente nas redes sociais, que isso não gera polêmica, né? Porque tem gente muito a favor, tem gente muito contra, tem gente que não tá entendendo nem sobre o que está se posicionando, se tem que regular, se não tem que regular. Então, a gente primeiro tem que tomar o cuidado de entender o seguinte, o que é fake news? A expressão fake news, ela não dá conta da multiplicidade de fenômenos que a gente está atribuindo ali a essa única expressão. Olha. Né? A gente tem relatórios, né, da Claire Wardle, que é uma pesquisadora britânica, e que ela categoriza os diferentes tipos de desordem informacional, que é uma palavra que vai abranger melhor para a gente entender melhor, né? A gente fala fake news, é fake. Geralmente, quando a gente fala fake news, a gente está falando sobre alguma coisa que a gente não concorda. Aí a gente fala, não, isso aí é fake news, né? A gente está justificando, dizendo que é falso, né? Mas, na verdade, a gente falar em desordem informacional é mais interessante. Mas é um termo entre vocês. No público é fake news. No público é fake news, mas isso é necessário chegar nesse nível de educação midiática para falar assim, olha, cuidado, né? Fake news não é assim. Certo. Porque aí, olha só, aí ela categoriza o que pode gerar desordem informacional, ou o que pode gerar esse ruído na comunicação que a gente tem hoje a partir de tantos dados, tanta informação circulando, né? Se eu tenho uma sátira, por exemplo, alguém está fazendo uma crítica qualquer ali, uma tirinha,
seja lá o que for, um post de sátira Sim. a um governante, por exemplo, a uma situação que está acontecendo, tem pessoas que vão entender aquela sátira, aquela brincadeira ou aquele meme por verdade. Interessante isso. E isso se torna um agente de disseminação de informação. Aham. Especialmente porque o meme, ele se propaga vai embora, muito, né? Então, a gente tem a sátira. A gente tem tipos de desinformação que são programadas, né? Que são orquestradas por pessoas que querem realmente propagar uma informação falsa para fins diversos. A gente tem o tipo de desinformação que é da tia do WhatsApp, que não lê o que ela está compartilhando e simplesmente compartilha. E se só lê o título da mensagem. A gente tem as situações em que as coisas são tiradas de um contexto. Eu vou pegar uma frase ali do Rafael, que ele realmente disse, numa situação que ele realmente disse, mas que se eu não apresentar o contexto inteiro, não dá para entender. Só te cortando, o ministro Barroso, recentemente, foi envolvido numa situação dessa, né? Ah, com certeza. Eu não sei qual situação específica você está falando, mas o tempo todo isso acontece. E uma situação catastrófica, né? E aí, o que acontece? O ser humano tem um negócio que se chama viés cognitivo. A gente tem tendência a reforçar aquilo que a gente já acredita. Então, se eu bater o olho aqui, vamos dar um exemplo assim, bem básico, sabe? Bem dia a dia, por exemplo, das pessoas, né? Quem que é geralmente mais sobrecarregado na família? Geralmente é a mulher, né? Sim. Em termos de atividades. Uhum. E aí, se sai uma manchete assim... Nós somos casados, tá? Só para contextualizar o pessoal aqui. Se sai uma manchete assim... Camila cuida de 2 filhos sozinhos... E a sogra do Rafael fala, lamentável a situação. A manchete é só essa. O que parece? Ele é um péssimo pai, um péssimo marido, né? Tá tudo tirado de contexto. Mas aí você descobre, você abre, isso acontece demais, esse tipo de manchete. Se você abrir a notícia, aí de repente vai estar lá escrito, né? A Camila tá cuidando dos 2 filhos sozinha, que o Rafael tá internado, com câncer, em estágio terminal. E a sogra do Rafael, na verdade, falou que é lamentável que ele esteja nessa situação, porque ela gosta muito dele. Então, olha só o quanto as coisas são tiradas de contexto, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí você chega na questão, e como que vocês advogam, né, com relação a isso? Uma das ações mais difíceis que a gente tem é de remoção de conteúdo na internet. É mesmo? É difícil. E tem muitas, né? Pedir pra remover? Tem muitas? Tem. E esse ano vai bombar por causa das eleições. Um dos próximos convidados meus aqui é do Tribunal Regional Eleitoral. Então... Da área de inteligência artificial. Ele vai ter trabalho esse ano. Vai. Porque uma das maiores preocupações da inteligência artificial de 2024 é eleições. A gente sabe que ela vai ser usada de alguma forma que não vai ser boa. Esse pessoal dos tribunais eleitorais estão trabalhando muito esse ano para conseguir salvar a nossa democracia. Tá. E aí são ações difíceis, porque você tem que indicar a URL de todos os conteúdos a serem removidos. Nossa, meu Deus. Precisa de um trabalho de pesquisa. Às vezes o conteúdo... Isso fica caro, né? Sim. Fica caro. Em 24 horas, o conteúdo já está em vários portais, em várias redes sociais diferentes. Já causou um estrago muito grande, você ainda está fazendo o trabalho investigativo, irreversível. Você está fazendo o trabalho investigativo para entrar com massa judicial, para pedir uma tutela de urgência, e às vezes o juiz não vai conceder, porque os nossos magistrados, eles ainda têm medo de se posicionar com relação à questão de remoção de conteúdo, e com razão, porque é onde você pisa num terreno que você está ali no limiar da liberdade de expressão. Às vezes, sim, tem coisa que é óbvio, não, tem que remover realmente. Isso aqui é um crime, por exemplo, de calúnia, de injúria, de difamação, tipificado. Às vezes, não, peraí, isso aqui tá meio nebuloso. E aí eles alegam liberdade de expressão e falam, preciso tomar cuidado aqui. Fora a parte do juiz entender a tecnologia também, né? Também. Que é um dos grandes problemas que a gente tem no digital. Por exemplo, a Camila falou da remoção de conteúdo. Mas a gente tem a parte de contas suspensas ali, que as plataformas removem as contas dos usuários de maneira indevida. Você explicar para um juiz por que uma conta de Instagram é importante para a pessoa, eles às vezes falam, cara, isso é besteira, é um mero aborrecimento. Porque eles são muito analógicos ainda. Então, é um trabalho muito árduo. Falar, olha, existe um chamado tecnologia, isso aqui é importante por isso para a sociedade. Então é um trabalho... Não, explicar que perdeu a BM no Facebook. Porque o Facebook tem aquela parte lá do Business Manager, né, que é onde você faz os anúncios. Como é que você vai explicar para um juiz, às vezes, de 70 anos, que aquela página da internet faz parte da vida profissional de alguém? É um trabalho... Até ele não cresceu com internet, ele não cresceu com computadores. Não é? É verdade. É um trabalho difícil. Olha só, essa conversa nossa, a gente está sabendo para onde vai para o YouTube, vai ser divulgado e tal, tá com todo o consentimento. Mas aquela câmera que está filmando a gente aqui, que não é as câmeras profissionais, aquela imagem,
ela tem direito autoral? Como é que é? Ela pode ser divulgada? As imagens da escola, as imagens que Imagens de segurança? que eu entro numa loja, né? Me filma lá. Como é que funciona isso? A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E ela fala, e a gente fala que ela não veio aqui para proibir você de tratar dados. Ela fala só, vamos tratar dados de uma maneira decente, vamos tratar dados de uma maneira segura, digna. Uhum. E existem bases ali que vão te permitir, sim, ter essa gravação. Uhum. Mas o nosso grande problema aí não é se você pode ou não. Certo. Não sei se a Camila vai concordar comigo com isso, mas assim, o problema, o que vai ser feito com essa gravação depois? Certo. Porque normalmente, o pessoal tá gravando aqui, mas vai para algum servidor. Sim. Como é que tá esse servidor? Será que é seguro? Quem tem acesso a isso? O que tá sendo feito depois? Esse que é a grande questão aí, no fim das contas. Além disso, né, por quanto tempo isso vai ficar armazenado? Hoje em dia, a gente não pode simplesmente armazenar dados pro resto da vida. Eu cheguei aqui na recepção do prédio, né? Eu já tinha vindo aqui no prédio bastante tempo atrás, talvez uns 6, 7 anos atrás. E aí, ela perguntou, você tem cadastro? Eu falei, olha, eu já vi, né? Aí dei meu CPF lá pra ver se ela tinha. Não tinha. Dei o RG? Não, também não tinha. Então, ó, esse dado já foi removido. Ótimo. Sim. Em algum momento, isso tem que ser removido. Você não pode ficar guardando tudo eternamente. Certo. E no início você falou de privacidade, né? Isso eu acredito que vocês também tenham, né, processos, tenham clientes que vão atrás de você por causa da privacidade. Recentemente, ficou muito comum também, talvez não comum, mas apareceu muito sobre as câmeras escondidas nos hotéis, né? Principalmente de uma grande plataforma que faz a intermediação de aluguel de quartos, né? E vocês defendem isso aí. Aonde chega isso? Porque a privacidade da pessoa acabou, né? Ela a gente não sabe para onde foi. Como é que advoga? Vou usar a palavra advogar novamente, num caso desse. Isso aí a gente não chegou a aparecer no escritório, nenhum caso assim, mas isso aí é perigosíssimo mesmo, né? Não é só a questão de direito à privacidade, assim, no sentido de, bom, Lei Geral de Proteção de Dados existe, né? Mas é uma invasão muito maior mesmo, já tipificada. Chega a ser crimes, né? Em Goiânia teve um caso. Quando foi em Goiânia, ou se foi na Grande Goiânia, faz uns 2 meses atrás. Uma família alugou uma casa, não foi em plataforma, foi para morar mesmo. E o proprietário da casa tinha colocado uma câmera escondida na tomada do banheiro. Certo. E quem descobriu foi uma filha, acho que ela tinha 10 anos. Então, você consegue imaginar os riscos que não pode ter acontecido ali com essas gravações. Então, as coisas muito mais pesadas que o próprio vazamento, a própria divulgação da imagem, né? Mas é passível que eu busque um advogado para isso. Com certeza. Sim. É passível que eu vá... Esse caso aí, boletim de ocorrência, delegacia... Certo. Eu faço uma compra pelo site e de repente os meus dados vazaram. Os meus dados do cartão de crédito, né? E aparece compras no cartão de crédito meu lá que não foi eu que realizei, né? Como é que eu faço? Além do boletim de ocorrência, você falou. A primeira coisa, o boletim de ocorrência, contactar a operadora do cartão e se eles não resolverem de uma maneira eficaz ali, aí sim você vai entrar com o advogado, vai entrar com uma ação provando que não foi você que fez aquelas compras, que existe uma falha de segurança. Porque hoje existe um entendimento que os bancos eles têm setores de prevenção de fraudes. Sim. Normalmente, essas compras que são feitas nos golpes não tem nada a ver com o seu perfil de compra, eu tenho certeza. Não. Então, se o banco deixou fazer várias compras com valores, com coisas muito diferentes do seu perfil, eles tinham que ter acendido uma luz ali e falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. E foi uma falha de segurança do banco, ele tem que ser responsabilizado, eventualmente. E aí tem os golpes em cima dos golpes, né? Que você falou que sua mãe ontem recebeu a ligação, falaram que tentaram fazer uma compra no meu cartão, mas que é falsa. Então, assim, tem gente que já falando que, olha, tentaram fazer uma compra no seu cartão para desesperar a pessoa, para ela passar alguma informação, e na verdade o golpe é esse. É o golpe sendo de golpe. E agora tem esse golpe. Eles te ligam e falam, foi você que fez uma compra tal? Você vai ficar desesperado? Não fui. Aí a pessoa manda, tá, entra na sua conta aqui do banco. Aí você entra, quanto é que tem na sua conta? O golpista te perguntando. Aí você, como é que o banco quer saber quanto eu tenho na conta? O banco não sabe. Deixa eu contar uma história. Eu tava com Covid e eu não podia sair do quarto que eu tava isolado, né? E um cara desse me ligou. E eu fiquei meia hora com ele. Eu sabendo, né? Sabendo o que estava acontecendo, eu simulando que eu estava fazendo tudo que ele estava pedindo para ver aonde ia chegar. Aí você precisa instalar um aplicativo, né? Que faz a leitura da tela do seu celular para ele pegar a sua senha, pegar os seus dados e acessar a sua conta.
Quando ele perguntava quanto que eu tinha na conta, eu falava, não, mais de 100 mil, né? Aí os olhos dele brilhavam, né? Eu pensei assim, eu tô sozinho aqui mesmo com Covid, eu vou conversar com esse cara aqui agora. Olha só, eu acessei o ChatGPT e perguntei da minha pessoa. Digitei o meu nome completo e eu falei assim, você quem é? E digitei o meu nome, né? Na primeira resposta, ele falou muito certo, porque ele pegou os dados do meu currículo Lattes. Eu entendi que foi do Lattes, que foi lá que eu disse isso. Mas a partir de então, ele começou a falar coisas que não pertencem a mim. Eu nunca morei no Rio de Janeiro, eu nunca fui policial, numa situação que não é minha. Como que eu faço para corrigir isso? É um bom trabalho. Bom, como a gente fala... Qual versão do ChatGPT? 3.5. Vou dar um passo atrás, vou falar na produção de dados primeiro, né? Voltar um pouquinho. A gente tem um direito lá, quando a gente fala em produção de dados, LGPD, que é o direito à ratificação dos dados, né? Sim. Porque assim, às vezes o pessoal pode estar tratando seus dados... Retificação, desculpa. Então assim, o pessoal tem seus dados lá, estão tratando uma empresa, só que tem algum dado errado, por exemplo, seu sangue é o negativo e tá lá como AB no hospital. Você tem o direito que eles ratifiquem e coloquem uma informação correta. Eu acho que a gente vai poder, em algum momento, quando tiver mais maduro, tiver a legislação já de inteligência artificial vigorando, a gente vai ter esse direito também que esses sistemas retifiquem as suas informações para serem corretas. A gente tem um problema muito grande aí, que a gente não sabe como são feitos esses algoritmos. São uma grande caixa preta, a gente nunca vai ter acesso ao que está ali dentro. Então eu fico preocupado como é que essas empresas vão de fato ratificar informações, corrigir informações ou não. É uma coisa que a gente não tem uma resposta correta ainda, mas a gente vai ter que trabalhar e pensar num caminho. E aí, por outro lado, você tem o ChatGPT, uma IA generativa que aprende. Vai corrigindo. Uma hora ele vai aprender quem é você também. É uma possibilidade, né? Especialmente se for a versão, acho que a 4.0, né? Não é ponto zero que chama. 4 com um ozinho menor embaixo. Até hoje eu não sei como chamar ela. Eles falam GPT-4, né? Da forma como está o GPT hoje, o ChatGPT, é possível que ele esteja violando a lei de proteção de dados? Ah, com certeza. O tanto de informações que você teve que alimentar a inteligência artificial para treinar ela, a gente não sabe quais bases de dados foram usadas, de onde veio. A gente sabe que tem muita informação ali dentro, mas a gente não faz ideia, né? Teve, se não me engano, foi no ano passado, eu estava trabalhando num artigo acadêmico sobre isso essa semana, um centro de... Eu não vou me recordar exatamente o título ali, né? Mas é um centro de pesquisa que é um órgão que busca acionar as entidades ali responsáveis por direitos diversos nos Estados Unidos para poder proteger, né? O centro de... Depois eu vou pegar o nome aqui e até passo para o pessoal se quiser colocar na descrição do link. E esse centro, a sigla CAIDP, ele entrou com uma reclamação contra a Federal Trade Commission, que é tipo o órgão de proteção ao consumidor nos Estados Unidos, para falar que o ChatGPT é preconceituoso e enganoso. No seguinte sentido, achou aqui o nome do o Centro de Inteligência Artificial e Política Digital, né? Por quê? Porque aí a gente pega todo o contexto lá da reclamação. Na reclamação, eles falaram, olha, a própria OpenAI, que é a empresa responsável pelo desenvolvimento do ChatGPT, já se pronunciou dizendo que não tem certeza a respeito de determinadas informações, que não avaliou riscos disso, daquilo, e que sim, pode estar violando uma série de direitos de privacidade, proteção de dados do consumidor, de criança e adolescente, né? Então, isso acontece, e aí fala assim, viola a Lei Geral de Proteção de Dados. Não podemos pensar só na Lei Geral de Proteção de Dados, justamente por aquela característica que a gente comentou no início, que o direito digital é extraterritorial. Provavelmente ele viola tanto a Lei Geral de Proteção de Dados, como a Lei de Proteção de Dados da União Europeia, que é o General Data Protection Regulation, as leis de proteção de dados que existem em âmbito estadual. Nos Estados Unidos, né, a Califórnia tem a Lei de Privacidade do Consumidor. E aí a gente tem, né, a coisa tomando uma proporção muito maior. Nessa proporção muito maior, como que a gente deve se comportar? Ele já disse, né, o Rafael já disse que tem essa precaução, né, com os dados da gente, o que coloca, onde coloca, mas me parece que vai além disso, né, Camila? Vai além disso. Eu não percebi muito controle nisso, né? A minha foto vai, de repente não tem como até eu procurar um escritório de advocacia que é muito penoso, é muito oneroso para isso. Aonde vai chegar isso?
Boa pergunta. A gente tá É um tentando. pouco assustador mesmo. Eu acho que vai partir muito da parte da educação das pessoas, também saber o que postar, o que não postar. Mas em algum momento, talvez não seja o bastante, né? Então a gente vai precisar de mais ferramentas, a gente vai precisar. Hoje é muito oneroso achar todos os links, por exemplo. Então, estão sendo desenvolvidos programas, por exemplo, que conseguem varrer a internet para procurar aquela foto e te dar o link. Aham. Mas são coisas ainda embrionárias, estão sendo testadas. Talvez esses próprios programas de varredura, em algum momento, inflijam a privacidade, né? Porque eles têm esse poder de varrer. E aí as próprias legislações, né, de proteção de dados ao redor do mundo, Aham. a exemplo da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, tem ali as diretrizes de como devem ser tratados os dados pessoais, Aham. os regimes de responsabilização para quem trata dados pessoais, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade fiscalizadora no Brasil. E aí tem gente que fala assim, mas não vai pegar a lei, não sei o quê. Gente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já está multando, já tem Aham. processo administrativo, então assim... É necessário que existam, além da legislação e da responsabilização de quem trata dados pessoais, para eles saberem que, olha, isso aqui tem que ser feito com determinado critério, né? Aham. Que exista também a autoridade fiscalizadora e a aplicação de sanções. Certo. Assim que nós começamos a conversar, da sua vinda aqui, eu comecei a conversar com as pessoas também. E alguém me perguntou assim: calúnia e injúria de difamação tem que ter dolo. É isso mesmo, né? Sim. Como que é apurado o dolo na internet com inteligência artificial? Como ter uma responsabilização penal para casos apurados com o uso da inteligência artificial? Eu iria. A gente tem que ver o contexto, né? Mas. Entender essa pergunta melhor, Mas vai. a responsabilidade. Eu iria. O dolo é você responsabilizar uma pessoa. O dolo é a vontade. Livre. Intenção. É a vontade livre do agente de fazer alguma coisa. E da parte de vocês jogar isso como responsável. Do advogado, né? É isso, né? É dessa forma? É assim, ó, se a pessoa ela faz uma conduta que está tipificada como crime no Código Penal, né? Por exemplo, da calúnia. Imputar alguém falsamente um crime. Eu falo que você cometeu um crime. Eu acho que é mais ou menos isso, tá? Eu não decorei o Código Penal, porque não é muita área que a gente atua, né? Então, eu pratiquei essa conduta que está tipificada no Código Penal. Ele vai trazer no caput a conduta e aí depois ele vai trazer qual que é a pena, né? Tá. Então, assim, conduta, pena. Nesse caso, eu tive a intenção de fazer isso, né? Aí a questão do dolo, o dolo é a intenção que você de cometer esse crime, pronto, você incide ali na pena, né? Me pareceu, aí talvez você me corrija se você tiver tido outra interpretação, que essa pessoa estava querendo dizer o seguinte: e se é a inteligência artificial que imputa um crime falsamente a alguém? Se tem intenção ou não. A gente teve que responsabilizar. Deixa eu só citar um exemplo. Eu vou lá no aquele aplicativo que gera as imagens, eu peço uma imagem, né? Ele gera a imagem. Vamos para o direito autoral. Esse direito autoral é da inteligência artificial? Ele é minha? De quem que é a culpa disso, caso coincida com outra imagem? Hoje né? existem. Você quer contar? Não, eu ia falar que essas são as grandes questões que estão sendo debatidas. Porque agora que está surgindo isso, que está sendo posto para a gente, as leis estão, os projetos de leis estão buscando regulamentar. E tem opiniões diversas. Tem gente que vai falar, o direito autoral é seu que fez o prompt para a imagem. Certo. Tem gente que vai falar, não, o direito autoral é da inteligência artificial que fez. Aí tem gente, não, inteligências artificiais não são seres humanos, eles não podem ser donos de uma... Eles não teve a intenção, então vai ser do programador que fez o sistema. Então não tem uma resposta certa, depende muito ainda do pra onde vai. Eu ainda acredito que a pessoa que fez o prompt tem que ser o artista ali, né? Porque se você teve a sua mente, a sua alma, o seu espírito, você teve a ideia de falar, eu quero tal e tal coisa, vai ser você o criador dela no fim das contas. Comprovar que foi ele. Talvez mostrando prints, você mostrando que você escreveu o prompt, tendo um log de acesso ali mostrando que naquele dia X você acessou e digitou tal coisa. Mas o que é esse negócio É interessante que hoje a gente está discutindo quem é o criador da inteligência artificial, se é uma arte ou não. Há 15 anos, 20 anos atrás, artistas digitais, aqueles que usavam Photoshop, CorelDRAW e outros, tinham o mesmo problema. Tinha pessoas que falavam, olha, se você faz sua arte no computador, você não é um artista. Se não tá no papel, se não tá numa tela... Que hoje pra gente você aceita que o cara... Já superou isso. Superou, né? Então... Eu tenho certeza que daqui 5, 10 anos vai ser uma questão superada também. Ferramenta. Tem crescido também a situação de vítimas forçadas a produzir imagens sexuais, né? Vocês têm acompanhado também. E como que eu acho essa pessoa e como que eu imputo ela uma penalidade?
Porque ela é encontrada, não é? Eu acho essa pessoa, né? É mais fácil, né? De encontrar, porque alguém que tá lá conversando, né? Pra extorquir, às vezes, alguma coisa, né? E então, tá ali, o nome, às vezes, o telefone da pessoa, mas é mais tranquilo de encontrar. E mesmo. como que o processo caminha para penalizá-lo? Quando a gente trata de crime, tem que passar pela autoridade competente, né? Então, assim, quem vai fazer esse trabalho investigativo é a polícia. Certo. E qual o caso mais marcante, alarmante, que vocês não esquecem? Sem citar nome, sem citar fonte, sem nada. Assim, nossa, esse caso deixou a gente numa situação complicada, né? Como que a gente... não pode falar alguns, né? Como que a gente... Muda os nomes. Muda um pouco o contexto. Eu não ia falar nem nome. Mas de uma empresa que a gente atende que passa uma grande quantidade de vezes. Não, acho que esse aqui vai... Não pode não. Não, porque senão não tem... A gente tem alguns casos interessantes aqui. Eu acho que talvez gira em torno dessa conversa nossa aqui, né? Que acho que vocês vêm advogando, vêm... Não, tem um caso que não é nem nosso, não é nem no Brasil, mas aconteceu um tempo atrás, quando o metaverso tava naquele hype, né? Todo mundo falando metaverso, existe um caso de abuso sexual dentro do metaverso. Olha. Então, a pessoa tinha um avatar feminino, e aí, eu não sei como ela se sentiu violentada nesse caso, mas um avatar masculino foi atrás do dela. Ela falou, eu me senti violentada porque ele simulou o sexo comigo no metaverso. E é um caso interessante a gente discutir, né? É um caso interessante. Se de fato vai ser pode ser considerado um crime por estar no metaverso ou não. Eu acho que a gente não tem uma resposta... Isso que é legal do direito digital, a gente não tem respostas prontas, mas é muita discussão ainda, a gente está construindo, filosofando. Isso é interessante. Daqui a algum tempo a gente vai voltar a conversar nesse podcast aqui e vai ter resposta para muita coisa. Algumas coisas. Aí talvez a gente tenha a resposta, por exemplo, do ponto de vista regulatório. Saiu a lei de inteligência artificial no Brasil. Bom, mas talvez a gente tenha outros questionamentos, porque na hora que ela estiver em prática aí, vai ser outras coisas, né? Outros problemas que a gente vai ver decorrentes ali da tentativa de aplicação mesmo da legislação. O casal, o marido, eles se separaram e o homem tem as fotos da mulher. Ele vai e publica essas fotos nas redes sociais. Qual é a pena para ele? Você lembra a pena de cor aqui do... Eu não lembro. A gente... Como que caminha? Digital é muito isso, amplo, a parte criminal isso? é a que a gente menos faz. Falar que eu vou lembrar a pena, tanto a pena de cabeça, eu não vou. Mas é possível fazer a apuração e imputar ele todo... Com certeza, porque assim, hoje não é tão difícil assim você encontrar o aparelho de onde saiu. Então, por exemplo, um usuário teve que postar uma foto, teve que postar no site. Sim. Você consegue oficiar o site, o provedor, para falar, me dá o IP de acesso da pessoa e o número MAC, né? O número MAC é o número único do aparelho. Então, todos os aparelhos que estão conectados à internet têm um número único que você consegue rastrear ele. Esse site vai informar, ó, esse conteúdo aqui foi postado do IPX. A partir do IPX, você sabe quem foi o provedor de internet dele. Sim. Aí você vai oficiar o provedor de internet. Em tal hora, em tal dia. Quem que era o IP que estava ali? Esse IP tá no nome do fulano. Então você consegue saber que foi aquela pessoa ali. Não é um trabalho tão complicado assim. Dá até pra fazer de uma forma assim, mais, por exemplo, se for via advogado, né? Esses crimes que a gente chama de revenge porn, né? Que é a pornografia de vingança. As principais vítimas são realmente as mulheres. Então, você ficou sabendo que uma mulher que tá aí assistindo, ouvindo, ficou sabendo que uma foto íntima vazou, né? Primeira coisa, quem tinha essa foto? É a primeira pessoa que você suspeita. Sim. Talvez ele não tenha sido responsável, por exemplo, por colocar num perfil de uma rede social. Mas aí se o advogado entra em contato com a pessoa, olha, a gente sabe que você tem essa mídia aí com você. Com quem você compartilhou? Porque às vezes ele colocou num grupo de amigos, por exemplo, desse grupo de amigos vazou para outros lugares, né? Então dá para achar assim a cadeia de responsáveis. Sim. Por exemplo, esses que hospedam sites, os provedores, né? Hospedam site, a gente coloca a imagem lá. Qual é a responsabilidade deles caso aconteça isso? Nós estamos conversando aqui, um vazamento, né? Teve problema lá que alguém acessou a minha conta e pegou os meus dados todos lá. Qual é a responsabilidade desses provedores? A gente tem que ver como é que foi isso, né? Entrou pela sua conta porque alguém descobriu o seu login e você entrou? Se foi assim, eles não terão responsabilização. Não terão. Mas assim, eu consegui invadir de fato o sistema deles.
Porque se você conseguiu invadir e não tinha nada criptografado dentro do banco de dados, por que não estava criptografado? Sim. O que aconteceu aí, a gente consegue já caminhar para uma responsabilização. Mas vai depender muito de encontrar de onde foi a culpa, né? Se veio do usuário, se veio da empresa. E aí eu volto na mesma questão que quando você perguntou das fotos de criança, né? Qual que é a nossa parcela de culpa? Nesse sentido aqui. A gente tem que tomar cuidado com senha, a gente tem que tomar cuidado com o login de acesso, o tipo de senha que a gente coloca, aonde a gente anota isso, a gente compartilha. A gente tem que ter essa consciência de que boa parte da responsabilidade da nossa segurança na web é nossa. Inclusive, vou até olhar para a câmera aqui e deixar bem claro. Gente, não mandem fotos íntimas. É uma burrice. Eu sei que vocês vão falar que é divertido, que o namorado tá pedindo, que não sei o que, mas sempre vai dar ruim. Sempre vai ter mas foi visualização única. Dá pra tirar um print, gente. Dá. Fotografar com outro celular. Entrou na minha... mas foi no perfil privado. Se foi pra um perfil privado, é a mesma coisa. Não vale a pena. Seguro. Entrou na minha conta bancária, né? E fez o empréstimo, pegou o dinheiro, usou meu cartão, vamos voltar lá. Na minha conta bancária, eu também tenho que verificar quem é o responsável ou o banco automaticamente... Não, isso é um problema do banco de investigação. Se alguém entrou, fez tudo isso e o banco não conseguiu ver que era uma fraude, já tem um erro na prestação de serviço deles. Certo. Mas aí eu preciso entrar com contestação? Você precisa informar o banco que não ocorreu. Certo. Aí o banco, se o banco fizer uma negativa, ele fala, não, a gente viu, não tem nada errado, aí sim a gente teria que procurar justiça Mas mesmo assim, a obrigação num processo é do banco de mostrar que não tem nada errado. Certo. É o que a gente chama de ônus da prova, né? Nesse caso, caso envolvido o consumidor, a gente fala que o consumidor é a parte vulnerável do processo. Sim. E por ser a parte vulnerável, ele não teria como fazer as provas que o banco, por exemplo, teria capacidade de gerar. Certo. A regulamentação no Brasil, ela anda para o caminho certo? O que vocês acham? Do direito... É muito difícil digital. Falar se é um caminho. Até me cortei assim, porque... Não, tranquilo. Muito difícil falar esse caminho é o certo. E assim, eu vou utilizar a mesma estratégia, vou olhar para a câmera. Se você que está aí nos assistindo acha que você tem a solução, então provavelmente você está muito errado, né? Porque a gente fala sobre isso nas redes sociais. E toda vez que eu me posiciono, os dois lados, ou a favor ou contra, eles vão aparecer. Não, eles vão acusar. Eu vou estar errada para os dois, entendeu? Certo. É uma coisa muito complicada. Regulamentar inteligência artificial, regulamentar fake news, né? Que tem um projeto de lei das fake news tramitando também. Que não tem nada de fake news news. Que não é neles. fake news, na verdade, que é uma fake news falar que ele é um projeto de fake news, né? Mas é muito complicado porque a gente lida com muitas questões, às vezes desconhecidas, como no caso da inteligência artificial, que a gente não consegue medir ainda os impactos. A gente lida com questões, no caso de regulação de plataformas digitais, que às vezes a gente tem sim necessidade de minimizar os danos, porque o que acontece na web rapidamente é multiplicado, mas que a gente pisa num terreno que é difícil de lidar também, que é de censura, de liberdade de expressão, né? Então, assim, tá indo por um caminho correto, é muito difícil a gente falar. Eu penso o seguinte, Lei Geral de Proteção de Dados. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados é uma boa legislação. É uma legislação importada, digamos assim, da União Europeia, foi copia e cola do GDPR, só que o GDPR é muito grande, eles retiraram algumas partes e muita coisa sobrou para interpretação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma boa lei. Tentaram meio que replicar o modelo da Lei Geral de Proteção de Dados para o PL 2338, que é o da inteligência artificial que está tramitando e que deve ser votado antes das eleições. Coisa lá que já não funciona, né? Até o Anderson que esteve aqui falou, a legislação é meio problemática porque muitas coisas técnicas não são atendidas e na hora que se coloca na lei não tem como cumprir aquilo. Eu penso que temos que tomar cuidado para opinar sobre o assunto. Sim. Temos que opinar mais informados. E muitas vezes a gente muda muito de opinião. A gente reflete, a gente pensa, não, mas esse ponto aqui que eu achava que estava bom, agora eu já tenho as minhas dúvidas a respeito disso, né? E lembrar também, o que eu acho que é muito importante, é que a discussão sobre um projeto de lei, se ele é bom, se ele é ruim, não necessariamente o projeto inteiro vai ser ruim ou o projeto inteiro vai ser bom. Vai ter partes ali que vão funcionar e outras que, bom, isso aqui precisa ser realmente refletido. E existem grupos de juristas comprometidos em auxiliar na construção dessas leis. Não é uma coisa só politizada, como as pessoas falam. Tem gente ali dentro que a gente conhece, inclusive, que é altamente gabaritado e que está tentando ali levar um melhor para poder fazer com que a lei saia o mais redondo possível. Inclusive, nessa da fake news que você falou que parece que não, você não teve bons olhos para ela? Ela
tem alguns problemas, né? A da inteligência artificial também. A gente vai ter que esperar. Mas explica por que não a lei da fake news? A gente apelidou ela de lei da fake news. Na verdade, a mídia apelidou de lei das fake news. Não existe a expressão fake news na lei. Ela não é para tratar de notícias falsas. Ela se chama, na verdade, Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. E o cerne do projeto de lei é para determinar que as plataformas digitais, como Facebook, né, Meta e tudo mais, tenham mais transparências nas suas políticas. Por exemplo, a gente lida muito, e é um negócio assim que chega todo dia, às vezes de madrugada, né, demanda disso, conta suspensa de rede social indevidamente pela própria plataforma. O Instagram suspendeu aqui minha conta que falou que eu infringi ali os termos de uso, mas não explica nada, não fala nada, eu fiquei sem acesso, eu vendia por lá, ou era influencer, a minha imagem dependia disso. Você notificar no extrajudicial não resolve, ele não vai te devolver o controle da sua conta. Cadê o contraditório para a defesa ali? Cadê a transparência ali? O que de fato aconteceu? Essas ações, ao contrário das ações de remoção de conteúdo, são facílimas de ganhar. Porque a prova é deles. Eles não vão conseguir provar, eles apresentam contestação genérica. Violou, mas violou o quê? Não fala? Ganha. Mas, então, eles bloqueiam a conta, suspendem a conta do cliente, vamos chamar de cliente, Sim. né? Mas de que forma? Aleatoriamente? Muito aleatório, às vezes. Eles devem ter algum procedimento interno que a gente não... Justamente a gente não tem acesso. A lei conhece. traria, de combate à desinformação, traria a responsabilidade deles mostrarem qual que é o processo por como eles chegaram nessa remoção. Mas hoje a gente não tem. A gente precisa de mais transparência? Precisa. Eu não sei se a forma como o projeto está colocando vai ser suficiente. Entendi. Ou vai ser, de fato, Se vai abarcar isso aí, né? Porque, na verdade, ele suspendeu a conta do cliente lá do Facebook, seja qualquer que seja a rede social, e não apresentou a justificativa plausível, é isso, né? E é engraçado esse caso, que assim, normalmente o usuário tem razão. Sim. Ele é suspenso de maneira indevida. Mas eu já tive casos no escritório que o usuário infringiu sim os termos de uso, e estava completamente errado, e a gente entrou mesmo assim, a gente buscou o judiciário para rever a conta, e mesmo nos casos que era latente que o usuário estava errado, a plataforma não conseguia provar. Eles falavam, É estranho. eles não têm o mínimo de esforço de ir atrás, de mostrar. Então, sim, se até quando eles estão errados, quando eles estão certos, eles não conseguem provar, imagina quando eles estão errados, que é a maior parte dos casos. Há um conflito aí, então, de jurisdição entre o direito digital, porque hoje até, não sei se o professor que esteve aqui que falou, que hoje nós somos presencial e digital, né? A pessoa não é mais só físico, né? Ele é digital totalmente. Há esse conflito legislativo de leis acontecendo, ou caminha tudo para um lado só? No início, só um minutinho, por favor. No início, nós falamos aí que não existe, né, o direito digital, não é isso? Não existe. Existe um código de direito. Não existe isso aí. Ele se encaixa em outros direitos, não é isso? Então, é conflitante às vezes? Eu entendo que não. Eu entendo que é só uma extensão. É uma extensão, É como pegar uma ferramenta e começar a usar ela. O digital é só uma extensão de quem nós somos. Então eu não consigo ver um conflito ali. Então, não há nem necessidade de criar qual que é o nome mesmo que eu daria para isso? Uma regulação específica do direito para o direito digital? Ou há necessidade? Eu vou me ancorar nas leis que vão estar aqui, no civil da internet, o marco civil, proteção de dados, eu vou me ancorar nelas, é isso? Um código específico de direito digital não faria realmente muito sentido, porque o direito digital é muito volátil, né? Ele muda muito rapidamente. Agora, o cuidado que a gente tem que tomar é o seguinte... Bom, o Código Penal, que a gente mencionou aqui. Existe o Código Penal no meio de 1900 e alguma coisa. O crime lá, difamar alguém é crime, caluniar é crime, né? Pronto, ponto, crime. Cada vez que surgir uma ferramenta nova, eu vou ter que regular a ferramenta para falar que aquilo que já está posto no Código Civil é crime, não faz nenhum sentido. Não faz sentido mesmo. Agora, também não faz nenhum sentido a pessoa chegar e falar assim, eu sou contra regular qualquer coisa na internet, qualquer coisa de tecnologia. Gente, a legislação, ela acompanha os fatos sociais. Sim. Não adianta você falar assim, eu sou contra o projeto de lei 2630, que é o das fake news, o projeto de lei 2338, que é o da inteligência artificial, e acho que não deve ser regulado. Em algum momento, vai ser mencionada daqui para frente inteligência artificial na legislação, fake news na legislação. A exemplo da tentativa de reforma do Código Civil, que aí já é uma coisa que vai ser mais demorada, porque o Código Civil é uma lei extensa, que vai prever um capítulo de direitos civis digitais. É natural que à medida que as coisas vão evoluindo, elas vão parar dentro da legislação, não tem jeito. Excelente. Essa fala, Camila, foi excelente. Qual é o desafio de vocês
que são especialistas, expertise, né, em direito digital. O desafio hoje grande de vocês é qual? Eu acho que é fazer as pessoas entenderem que a internet de fato não é uma terra sem lei e fazer as pessoas conseguirem pensar um pouco mais sobre como o digital pode afetar o físico. Porque por mais que eu fale que é uma extensão do nosso corpo, as pessoas acham que são coisas separadas, que não tem problemas. Então, eu vejo esse trabalho de conseguir mostrar que o digital impacta em tudo ali, que permeia toda a nossa vida. Isso tem acontecido com a sociedade? Tem, né? Você acha que... Eles estão melhores? Nós estamos melhores em relação ao digital ou estamos piorando? Estamos cada vez mais robotizados? Estamos melhorando, mas eu diria que estamos todos aprendendo ainda, né? Nós, adultos, que não nascemos na sociedade digital, nós somos imigrantes digitais. Não dá para esperar que a gente saiba lidar com todas as decorrências. Sim. E as crianças que nasceram, né, os nativos digitais? Também não, gente, porque eles são crianças, o cérebro está em desenvolvimento. Então, cabe a nós entender e também educá-los para como se portar nesse meio. Se a gente, de fato, entendesse como se portar nesse meio, não existia tanto problema, né? Exemplo da pandemia, que o povo entrava sem roupa na câmera do Zoom, na reunião, né? Então, assim, é um trabalho, eu penso que o trabalho do direito digital, além desse desafio que o Rafael citou, ele é muito desafiador no sentido também de educação midiática. A educação para a gente aprender a lidar com essas novas mídias, que tem que acontecer para adulto, para criança, para adolescente, para o idoso, que precisa ser incluído, inclusive, também, que é a maior vítima dos golpes, né, para todo mundo. Essa inclusão digital mesmo, né? Certo. O desafio dele foi esse, né? E o seu desafio maior? Eu penso que é a educação. Educação para a gente entender como se portar, que não basta jogar a responsabilidade numa legislação, porque aí tem gente que fala assim, quando teve aquele caso da Choquei, por exemplo, né? Não sei se você está lembrado. Contextualizar o pessoal de casa. Uma moça, uma jovem disseram na página da Choquei, que era uma página de fofocas, que ela tinha um caso com o Whindersson Nunes, e depois ela se matou por causa da repercussão disso. Eles não tiraram do ar e tudo mais. Aí tinha gente que falava assim, mas se tivesse já aprovado a lei das fake news, isso não tinha acontecido. Tinha, gente. Da mesma forma, né? Então, assim, a questão não adianta jogar a bola para regulação. Se fosse assim, não existia crime mais, porque desde 1900 bolinha existe um código penal, né? Então, é educação. Não tem outra alternativa. Excelente. Hoje é seu aniversário? Hoje é meu aniversário. Parabéns, tá? Obrigada. Obrigado por ter vindo. Agora falar sobre a nova função que chama Data Protection Officer. No Brasil a gente chama de encarregado de dados. O que ele faz? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe essa figura, né? Porque vai ser o cara que vai fazer a interface entre a empresa, que é o controlador dos dados pessoais, e o titular, né? Então, quando a gente fala em proteção em dados pessoais, melhor dizendo, dados pessoais dizem respeito a todas as pessoas físicas. São nome, CPF, RG, tudo que diz respeito ao Rafa é um dado pessoal. E hoje eu quero saber o que as empresas fazem com isso. O governo quer saber como as empresas estão tratando os dados. Então, para isso surge a figura do encarregado de dados. Ele vai ser um compliance officer, muito porcamente comparando, que vai tratar só de dados ali na empresa. Então, hoje as empresas perguntam, Rafa, eu posso tratar tal dado? Como é que eu vou tratar tal dado? E eu vou ajudar eles ali. Falo, você pode ir por esse caminho, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Quando o governo vem fiscalizar a gente, sou eu que eles procuram, né? Então, fala, dentro da empresa, quem é que vai me atender aqui? Vai ser o encarregado de dados, ou Data Protection Officer. É basicamente isso. Foi essa função de interface entre poder público, pessoas e empresas no que diz respeito aos dados pessoais. Não existia, né? Não existia até 2018, foi a GDPR? 2018, e assim, o detalhe, é obrigatório, é de contratação obrigatória de boa parte das empresas. A lei determinou como obrigatório para todos os agentes de tratamento. Aí depois veio uma resolução da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados e desobrigou agentes de tratamento de pequeno porte, que são pequenas empresas, microempresas, startups, desde que se enquadrem ainda em alguns critérios. Entendi. Né? Mas assim, eu diria que talvez a maior parte das empresas, né, no Brasil vai ter a obrigação de contratar Não estão contratando ainda, mas tem a obrigação. Não estão contratando, mas se elas não contrataram, pronto, infringiu a lei geral, já está violando a lei geral de proteção de dados. Nessa linha aí de obrigatoriedade, qual que é a responsabilidade dele, então? Ele é obrigado a ter lá agora, né? Agora ele vai responder pelo quê? Perante a lei, perante ao governo? Perante os órgãos regulatórios, né? Caso do NPD, perante o judiciário, se
se a empresa for acionada de alguma forma, né? Pelo menos titulares de dados também. Mas assim, numa análise que eu tô tendo aqui agora, é interessante essa pessoa, né? Esse profissional dentro da empresa, não é? E é interessante, a gente descobriu ontem, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai fazer no início do mês que vem, como que é o nome do evento? Primeiro encontro... De encarregados de dados? Primeiro encontro brasileiro de encarregados de dados, ou profissionais encarregados de dados, para lançar o regulamento dessa atividade. Assim, vai ser uma coisa muito inédita. Ainda, né? É como você está falando desde quando você chegou aqui. É muito volátil isso, né? Hoje você está de uma forma, depois você passa para outra forma. Semana que vem já tem que fazer uma adaptação diferente já na regulamentação e assim por diante, né? Tá bom? E o conselho final de vocês para nós que estamos imersos na inteligência artificial e precisamos de conhecer bem o direito, né? O direito digital. O que você nos diz para a gente finalizar? Camila e Rafael. Eu acho que eu sempre falo com meus alunos, ou quando eu vou dar algum treinamento, eu falo, gente, o principal é o bom senso. Você não precisa entender muito de tecnologia, você não precisa ser um nerd de computadores. Se alguma coisa está parecendo errada, não faz. Se tem um link aqui falando, clica aqui porque você vai ganhar R$1 milhão, obviamente um golpe. Se tem alguma coisa ali que é boa demais para ser verdade, não vai ser verdade. Então, bom senso vai te salvar de 90% dos problemas digitais ali. Acho que é a melhor coisa que você pode agir. É ter bom senso que as coisas vão se resolver. Excelente. Eu vou mais ou menos pelo mesmo caminho, mas eu vou contar uma história bem rapidinho aqui, né? Tranquilo. Umas semanas atrás eu tinha esquecido de pagar uma conta, aí chegou a cobrança, eu realmente esqueci de pagar essa conta, paguei a conta, beleza. 2 dias depois, apareceu uma mensagem para mim no WhatsApp da minha operadora de internet móvel, né? Falando que eu tinha esquecido de pagar. Eu falei, de novo, né? Essa semana foi complicada, semana corrida e tal, eu esqueci de pagar de novo. Fui lá, cliquei e paguei. E assim, a minha operadora de internet em casa tem esse procedimento. E é assim, gente, falando assim, parece que eu esqueço de pagar todas as contas, mas não é verdade, não, tá? Mas é só... não é isso não. Aí, e é um procedimento que eu estou acostumada. Eles fazem, venceu, você esqueceu de pagar, tá aqui, você paga pelo próprio link do WhatsApp. Isso é a minha internet de casa. Sim. E aí, essa mensagem foi da operadora de telefonia, né? Eu falei, realmente, né? Deve ter esquecido. Já esqueci uma essa semana, então essa aqui também foi na conta da semana corrida. Cliquei lá, tal, abri o Pix, paguei, né? Deu 2 minutos, eu falei assim, então é uma coisa estranha. O Rafael falou, isso aí é golpe. Aí a gente foi avaliar, não sei o que você foi pesquisar lá. Talvez o destinatário do Pix, talvez, né? Aí na hora que eu vi, eu falei assim, eu não acredito que eu caí, né? Então, assim, a mensagem, depois até posso contar o desfecho da história, mas a mensagem é, a gente cai. A gente tem que ficar atento, sempre é na hora que a gente tá, que a coisa parece ali, que tem um contexto verídico, parece algo com que a gente já viu, tem uma certa similaridade com a realidade, e a gente tá meio desatento, tá cansado, é a hora que a gente cai. Então, assim, a minha mensagem é, ninguém está isento. Fique atento o máximo que você puder. Você replicou a minha fala. Eu sempre digo, nós estamos aí prontos para cair no golpe, porque, como você falou, é um contexto que faz que você está vivendo que você acredita, não é? Até eu digo que o carro que eu comprei, não foi eu que escolhi a cor do carro, foram os anúncios que apareceram para mim o tempo todo. Aí o carro que eu escolhi não foi eu que escolhi também não, foi o que veio jogando para mim, falando que é o melhor e tal. Então a gente está, claro que isso não é um golpe, estou falando, justificando o quanto a gente está, né, vulnerável a essas situações. Eu também já, esses dias, perdi R$157 numa situação que parecia muito, muito certa para mim. Mas não é não. Acabou, não teve como mais. Nesse caso aí, tem como investigar e saber para quem foi e prender ele? Não, nesse caso foi muito tranquilo. Na verdade, eu só avisei o banco e aí o banco passou o quê? Uns 10 minutos e se tornou, porque provavelmente já era uma coisa muito comum e daquela empresa especificamente muito comum. O banco já se tornou, mas era uma coisa assim de R$150 também. Também se eu... Ia dar mais trabalho eu ir atrás do que ficar, R$150 já foi. Não, mas além disso, abrir um processo, né? Alguém abrir um processo contra ele, achar ele, prender ele... Vou falar da parte civil, né? Porque a parte penal não é tanto a nossa área. É possível, só que é muito trabalhoso e às vezes é muito difícil, porque assim que o dinheiro cai na conta do golpista, ele já transferiu para outra, e para outra, e para outra. Normalmente são contas de laranjas, né? Nunca tá no nome dele, então, assim, é muito difícil reaver o dinheiro. Até quando não é um golpista de fato, quando você faz um Pix errado e a pessoa não devolve, você tem muito trabalho. Tem um caso que a gente tá há 2 anos tentando um pouquinho, acho, na verdade, reaver um Pix que um cliente meu, ele foi fazer um Pix e a chave ia ser o CPF. Eu não sei como. O CPF
dá certinho o número de telefone com outro DDD. Nossa, mas... E assim, eu achei que era mentira quando ele me falou. Eu fui olhar, falei, acho que esse cara também fez um negócio errado, não quer assumir. E era um número de telefone mesmo. Olha só. Só que era um número do interior do Brasil. Aí quando a gente foi tentar entrar em contato com a pessoa que fez o Pix, recebeu o Pix, a pessoa já tinha tirado todo o dinheiro da conta, o banco já foi tentar bloquear, já não tinha mais, a gente entrou com a ação, não tinha mais nada da conta da pessoa, então a gente acha a pessoa, mas às vezes não tem o que recuperar dela. Uhum. E às vezes você vai falar assim, não, mas foi 5 mil reais, é um valor significativo, mas é a mesma coisa que você vai pagar para o advogado, ou mais, você vai pagar para o advogado para tentar ressarcir. E o trabalho e o custo às vezes não vai valer a pena. Entendi. Infelizmente, e aí fica impune. Eu não sei se eu estou certo ou errado. Parece que o que ficou dessa conversa nossa aqui é que o direito digital, o trabalho de vocês é mais de apuração, de identificação, mas ele vai chegar lá no direito civil, lá no direito penal, empresarial. É isso mesmo? Ele vai acontecer em todos os ramos, exatamente. Né? E aí cada profissional de direito digital vai ter mais uma área de foco ali. A gente trabalha muito com privacidade e proteção de dados, adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados. A parte de crimes é algo que a gente quase não faz. Trabalhamos muito com conta hackeada, conta suspensa, remoção de conteúdo. Aí cada um tem mais ali o seu cantinho de atuação. Muito obrigado pela presença. Prazer estar aqui. Prazer, tá? Foi excelente. Acho que tem que voltar. Porque depois disso aqui, muitas questões vão aparecer, né, da conversa nossa aqui. Mais uma vez, parabéns pelo aniversário. Obrigada. Prazer conhecer o Rafael, conhecer você, Camila. São sempre bem-vindos, tá bom? Valeu, muito obrigado. Obrigado.